Boa noite! Finalmente chegou a quarta-feira. Quarta-feira, dia de quê? Dia de Bico de Papagaio Podcast. Muito bem. Pedindo desculpa antecipadamente aqui, que as vozes estão meio comprometidas. Quem está em São Paulo sabe que o ar está muito seco, então talvez falhe um pouquinho, mas a gente vai entregar, não é isso, dona Vamos Bianca? entregar, porque missão dada é missão cumprida. É isso aí. Gente, eu queria falar um pouquinho da Limatur para vocês. A Limatur, que é uma empresa de viagens e turismo, que trabalha com congresso médico, enfim, e que leva todo mundo para fazer essas viagens de congressos e eventos médicos, além, obviamente, das viagens de lazer. Um pouquinho mais para frente do episódio, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a Limatur, porque eles hoje me deram a incumbência aqui de passar uma promoção para vocês, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente está falando a respeito deles. E, Bi, eu gostaria que você fizesse as honras, então, por favor, de introduzir o nosso convidado. Então hoje a gente tem uma pessoa muito especial. Ele é médico cirurgião, especialista em coluna, ele é empreendedor, ele é escritor. Uma pessoa muito rica de informações para compartilhar um pouquinho conosco. Multicoisas. Multicoisas. Multifunção. E hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre dor crônica. Doutor André Evaristo, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, doutor. Eu que agradeço, obrigado pelo convite dos dois. São velhos amigos de casa, né? Sim. Bianca eu conheço faz, sei lá, uns 15 anos. Danilo faz uns 8, 9, né? Por volta disso. Então já vai ser mais fácil hoje, que já são conhecidos, né? Mas é uma honra para nós. A honra é minha. Coisa boa. E vamos lá, então, né? Vamos partir para o primeiro bloco. Nossa primeira vinheta, para o doutor André contar um pouquinho para a gente da vida aí. Então vamos lá, nossa vinheta, para começar nosso bate-papo, a gente quer saber um pouquinho sobre a sua história, como você escolheu a medicina, como você escolheu a ortopedia, a coluna. Então, vamos lá. Então, eu tenho um fator interessante, que os meus pais são médicos, né? Meu pai é ortopedista, minha mãe é pediatra, então a medicina já é uma coisa que de uma certa maneira já está dentro da família. Mas eu acho que, Bianca, eu sou vocacionado, entendeu? Acho que a medicina é uma das poucas profissões que você tem que ser vocacionado. Ou você tem a vocação de fazer, ou é muito difícil você conseguir suportar os percalços, né? De chegar a ser médico e traçar uma carreira dentro da área, porque você tem pesos diferentes no dia a dia, né? Eu acho que eu fui vocacionado. Desde criança era o que eu queria fazer. Ah, André, mas você acha que tem influência dos seus pais? Com certeza. Mas minha irmã é juíza, entendeu? Sim. Então, eu acho que só isso não teria sido suficiente. Fiz faculdade em Marília, minha faculdade foi ótima, normal. Depois vim fazer residência de ortopedia no servidor público municipal. Aí fiz 3 anos de ortopedia, aí prova da SBOT, título de especialista, aí fui fazer coluna na faculdade de medicina do ABC. Mas antes de você escolher a coluna, você titubeou para outra especialidade Putz, ou eu não? nunca titubeei. Não? Não, eu queria fazer ortopedia. Eu sempre quis fazer ortopedia. E depois da ortopedia, eu quis fazer coluna especificamente, porque tipo, um dos medos que eu tinha assim na vida era tipo, ficar preso num corpo doente. Nossa. Deve ser apavorante, né? Deve. Exatamente. Aí eu vim fazer coluna por causa disso, que eu achava que era uma forma de você manter o movimento, manter a mobilidade e não ficar preso dentro de um organismo doente. Foi por isso que eu escolhi fazer coluna aí há muitos anos atrás, né? Legal. E dessa trajetória toda, doutor André atende onde hoje? Fala um pouquinho. A gente vai galgando os degraus, né? Sim, claro. Fui galgando os degraus, assim, pô, eu dei plantão, assim, de ortopedia geral, em todos os locais que você possa imaginar, tipo, Ermelim do Matarazzo, assim, uns locais, assim, e era pior há muitos anos atrás, Com né? toda certeza. Diadema, Mauá, eram zonas de guerra, né? Aí você vai melhorando na vida. Aí fui subindo, aí passei por vários hospitais de São Paulo. Hoje eu tô no núcleo de medicina avançada do Sírio-Libanês. E no núcleo de escoliose do Sírio-Libanês. Meu consultório é na frente do Sírio, no prédio da frente. Então, ou eu tô no núcleo, ou eu tô no meu consultório, ou eu tô no Sírio, ou eu tô no meu consultório. E um dia na semana eu tô na CD. Maravilha. Que é a minha paixão ir lá, eu gosto muito de lá.
Todo mundo fala muito bem dessa clínica. Eu gosto muito de lá. O dia que eu vou trabalhar assim com, sei lá, um espírito, um sentimento diferente, assim. Bacana. Aquele hospital realmente É, toca a gente de uma forma diferente. toca de uma forma diferente. Depois você entra lá, aquelas crianças com vários problemas e elas Sim. felizes, rindo, é uma lição de vida. Toma um tapa na cara toda vez que você entra. É verdade. Eu costumo dizer que todo mundo que tem um problema passa um pouquinho ali na passa porque frente. você vai ver o que é problema. O problema de verdade. Assim. É por aí. E eu costumo falar que problema de verdade é aqueles que não têm solução, né? Uhum. É isso. Você nascer com uma malformação congênita, tem que fazer, pô. Não tem. É que nem a morte, morreu, não dá pra voltar. É, Então, eu acho que isso que é problema mesmo, né? bacana. O resto a gente encara, a gente chama de problema, mas são só as dificuldades normais de viver. É. Doutor, nosso tema hoje é dor crônica, né? Sim. E eu gostaria de começar. A gente tem um monte de pergunta para fazer aqui, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso e tal. Mas eu gostaria de entender mesmo, assim, vamos do começo, né? Me fala um pouquinho, por favor, o que realmente é considerada a dor crônica? O que a gente pode chamar de dor crônica? A gente pode. Dor crônica, pelo conceito assim, puro e simples da literatura. Eu falando aqui mais longe, produção, fica bom o som? Assim tá ótimo. Assim... Perfeito. A gente considera como dor crônica na literatura qualquer dor que persista por mais de 90 dias ininterruptas. Se você tiver um quadro de dor que persista por mais de 90 dias de maneira ininterrupta, você pode considerar isso como um quadro de dor crônica. Mas dentro desses quadros de dor crônica, a gente tem dor crônica de várias espécies. Então você pode ter por patologias relacionadas à coluna, você pode ter por várias outras patologias osteomusculares, você tem síndrome simpático reflexo, você pode ter dor crônica em outros órgãos, como cefaleia, que é parte de crânio e cérebro, você pode ter neuralgia do trigêmeo, herpes zosters, angina refratária, outros tipos de tratamento, que é dor cardíaca, dor pélvica crônica, que tem altíssima incidência, dor crônica por artrite reumatoide e outras deformidades. Então, a quantidade de patologias hoje que causam dores crônicas é enorme. E geralmente são perfis de pacientes assim, muito difíceis de serem tratados e manejados. Porque dentro do nosso sistema e da nossa organização de saúde, são pessoas que sofreram muito sem o tratamento, entre aspas, adequado para esse perfil de doente. Uhum. Porque esse perfil de doente, ele necessita que você faça uma abrangência, assim, não diria só multidisciplinar, mas você tem que trazer a família para perto do doente, você tem que reinserir ele na sociedade, etc, etc, etc e tal. Então eu acho que mais importante do que o que é dor crônica seria o que você considera como tratamento para dor crônica. Perfeito. Então, assim, o tratamento para dor crônica é só esse paciente não sentir dor. Se não for sentir dor, eu começo com uma dipirona, sobre o anti-inflamatório, vai para um opioide, vai para opioides mais fortes, aí vai para outras medicações, até chegar numa metadona, uma medicação assim. Aí o paciente fica dopado, que nem um adicto. Mas ele não tem dor. Tratar dor é só chumbar o paciente de remédio? Não. Tratar dor crônica, às vezes, você nem chega a tirar 100% da dor desse doente. Mas ele volta a andar, ele volta a fazer atividade física, ele se apaixona pela parceira ou pelo parceiro, volta a ter relação sexual, aumenta o número de passos dia, volta a se inserir dentro da sociedade. Eu acho que é isso que você tem como visão. Você Vai tem muito que, além. vai muito além. Você tem que pegar esse paciente e devolver ele para viver. Claro. Assim, o quadro de dor crônica, quando a gente tá falando aqui de dor crônica, só para a audiência entender, não é uma dorzinha. As pessoas têm dor mesmo. Paciente com dor crônica complexa e intratável, são pacientes que às vezes tentam suicídio para se ver livre daquele sofrimento. Porque não aguenta mais. Não aguenta mais. Perfeito. Você falou sobre a herpes zoster, né? É um dos casos. Ela causa lesão neuropática? Causa às vezes lesão neuropática, o paciente fica com dor crônica no sítio da lesão. Vamos definir para todo mundo de casa lá entender a lesão neuropática? Então, a dor neuropática é uma dor que vai ser proveniente de uma estrutura neurológica ou de uma estrutura nervosa. Ok. E é um tipo específico de dor. Você tem dor com várias características. Você tem dores que são em peso, em aperto. A dor neuropática é um dos tipos de dor. Mas é um dos tipos de dor assim, muito frequentes hoje em dia e é um dos tipos de dores que é mais frequente dentro da especialidade que eu faço. Então, o que eu faço assim, habitualmente e rotineiramente é cirurgia da coluna. Vocês me conhecem de anos, eu faço tudo que tem de cirurgia de coluna, da base do crânio ao sacro. Uhum. E bacia. Agora, a dor crônica ela não envolve só especialidade de coluna, ela tem outros tipos de especialidade. Agora, dentro da coluna, a incidência é muito frequente. E a quantidade de resultados cirúrgicos que a gente teve anteriormente
numa geração anterior, ou uma fase anterior do desenvolvimento da especialidade, você, nos primórdios, né, na minha formação, digamos assim, você conseguia salvar a função. Então você tinha o paciente que ele ia virar, ele ia ficar tetraplégico, paraplégico, você tratava a lesão, ele curava da lesão, mas você não tratava a dor. Por isso que às vezes você tem esse estigma em relação à cirurgia da coluna, porque muitos pacientes, ele melhorava clinicamente da parte neurológica, do movimento, do desempenho, mas não melhorava da dor. Esses pacientes que têm dor crônica têm um tratamento excelente e todos têm um tratamento que ele melhore. Aí você tem que entender se você quer ficar 100% bom ou você aceita ficar 95% e ter uma qualidade de vida melhor ou ficar mais ativo. Esse tipo de conversa, você tem que trazer essa pessoa para perto de você. Tem que ter uma discussão franca, você tem que falar a verdade. Olha, a verdade é isso, o quadro é esse, vai evoluir assim, as perspectivas são essas. E aí você consegue, com uma abordagem multifocal, resgatar muito dessas pessoas para uma qualidade de vida boa, uma vida próxima do normal. Entendi. E me fala uma coisa, como que você identifica, por exemplo, um paciente que tem um problema ou uma lesão neuropática? Tem algum exame específico que você faz? Exame não. Assim, o diagnóstico de dor crônica é 100% clínico. Agora, quando você tem um quadro de dor crônica, o importante é você descartar as outras causas de dor. Então, seria mais ou menos assim. Seria trabalhar por exclusão. Sim. Pô, perfeito, Danilo. Mas seria mais ou menos assim. Eu tenho uma pedra dentro do sapato. Ok. Eu tenho que tirar essa pedra de dentro do sapato. Aí eu tirei essa pedra dentro do sapato, o meu pé ficou machucado. Aí demorou um tempo, ele cicatrizou, mas ele continuou doendo. Aí isso é uma dor crônica. Mas eu não tenho como tratar a dor crônica antes de tratar a doença. Eu tenho que tirar a pedra no sapato. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Então, é diferente a dor crônica da dor por mecanismo de defesa. Isso é interessante. Então, você vai colocar a mão no fogo. Pum, coloquei a mão no fogo. Queimou, eu tiro. Se não doesse, eu ia ficar o quê? Com a mão até eu sentir o cheiro de queimado para eu tirar. Então você tem uma dor, porque é um mecanismo de arco reflexo, que é instintivo. Esse tipo de dor é um mecanismo de defesa. A dor crônica não é isso. A dor crônica não é um mecanismo de defesa. Quando o mecanismo de defesa falha, e você tem uma hipersensibilidade, uma hipersensibilização desse mecanismo de defesa. E aí você evolui com um quadro de dor crônica complexa e intratável. Maravilha. E quais os... bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de um tratamento que você está... E só mais uma coisa Pois para não. ser super interessante. E a gente tem que entender que todo paciente que tem dor crônica, ele tem um componente emocional que envolve essa dor. Aí isso daí é super polêmico. Porque quando você fala assim, às vezes você manda chamar o marido, manda chamar a esposa, e você fala, olha, o marido fala assim, eu acho que a minha esposa, a dor dela tem um componente emocional, tal. Aí eu falo sempre assim, com certeza que tem. Vou explicar biomecanicamente ou fisiologicamente, até porque tem. Eu falo assim, mas não é porque tem um componente emocional que ela não sente a dor. Ok. Então, assim, ela tem que entender que tem um componente emocional que ajuda no mecanismo de disparo da dor. Mas você tem que entender que ela sente e tem empatia, porque não é porque é emocional que ela não sinta. Então, se a gente fosse pegar de uma maneira simples, então, por exemplo, eu vou e dou um beliscão na Bianca. Aí vem o neurônio, vai trazer até a medula, chega na medula, ele faz uma interligação, vai para o cérebro. Quando ele chega no cérebro, são vários centros, mas ele vai ser analisado de duas formas, em dois centros. Um vai analisar isso do ponto de vista físico e um do ponto de vista emocional. A tendência é o impulso de dor passar, mas o seu cérebro pode bloquear ele se não tiver nenhuma lesão. Uhum. Aí você fala, pô, André, te dá um exemplo. Dei um beliscão na Bianca, ela vai sentir dor, ela vai tirar o braço e vai brigar comigo. Tudo bem. Eu tô sentado com a minha esposa, aí minha esposa me dá um beliscão e fala assim, nossa, olha esse cara do filme, é igual você. É o mesmo estímulo, na mesma região, com a mesma intensidade, mas não vai me causar dor como causou o beliscão na Bianca. Porque o meu cérebro interpreta que isso aqui foi uma brincadeira de uma pessoa que é querida minha e que não ia estar me fazendo mal e não está me fazendo uma agressão. Então, a dor, ela envolve um componente emocional. Mas o familiar que tem um paciente assim, porque, sabe, é isso que eu digo, assim, quando você trata esse perfil de paciente, você tem que falar a verdade. Você tem que chegar para esse paciente e falar assim, pô, senhora, pô, senhor, é chato. Você reclama todo dia pro seu cônjuge, você tô com dor. Pai, é chato pra ele também. Então você Ouvir, tem que... não ter o que fazer. Você tem que superar aquela fase que onde o pessoal pensa, de uma maneira popular falando, né? O pessoal pensa que é uma frescura, exatamente. pensa, não, ela é exagerada. Exatamente. Aí quando os dois entendem, os dois lados entendem, os dois cônjuges, pai, mãe ou companheiro, entende? Aí a coisa aí flui.
Bom, aí a gente começa a entrar no tratamento, né? O que Tratamento. fazer com o paciente num Então. quadro de dor crônica, depois de ter feito algumas cirurgias, algumas Então, tentativas, assim, ó, ele permanece nesse quadro. Aí, assim, o tratamento até muito pouco tempo atrás, até questão de 2 anos atrás, o tratamento preconizado era primeiro você começar com tratamento medicamentoso e quando não respondesse o tratamento medicamentoso, aí você tem bloqueio, infiltração, risotomia, tanto denervativa quanto micropulsada. Você tem outras formas de tratamento inicial até você chegar na neuromodulação. Tá. É como se fosse uma escadinha, você vai tentando. A gente ia tentando, era como se fosse uma escadinha, a gente ia tentando até chegar na neuromodulação, que é um chip que você põe na coluna, a gente vai discutir mais pra frente. De 2 anos para cá, esse conceito vem mudando um pouco. Então, os grandes centros, como os Estados Unidos, eles estão preconizando que você faça a neuromodulação antes de você entrar com opioide, que nem a morfina ou coisa assim. Antes da bomba? Não, a bomba é outra coisa. Entendi. Não, mas é dentro desse contexto. Mas a bomba, ela é mais indicada para pacientes oncológicos em estado terminal. Entendi. Ah, André, mas você já fez bomba para paciente seu? Fiz para alguns que não responderam neuromodulação. Mas são pacientes que você tem dificuldade de manejo. Entendi. Porque quanto mais tempo ele vai usando a bomba, mais ele vai ficando dependente de droga, mais você tem que aumentar a Aumentar a droga. dose. Essa bomba ela tem que ser recarregada de tempo em tempo. É um procedimento invasivo para você tirar o que restou de morfina e colocar mais. Entendi. O paciente, quando você tem uma bomba de morfina, uma bomba de opioide, e acaba a dose, o paciente pode entrar em insuficiência respiratória e vir a óbito por falta de medicação ou crise de abstinência grave. Então, não é fácil você manejar uma bomba a longo prazo. Entendi. Ela é efetiva a curto prazo. Mas a longo prazo não é fácil você manejar uma bomba. Então, se a gente puder evitar... Pelo a gente risco-benefício. Só para o pessoal entender, nós estamos falando de bomba de morfina, não é isso? A bomba, na verdade, você vai colocar um catéterzinho entre a medula e o osso, ou intratecal, dentro do saco dural e a medula. E dentro desse catéterzinho, ele vai soltando remédio. A bomba é um aparelho que fica no subcutâneo e ele vai controlando a dosagem do remédio, e você consegue controlar quanto que ele entra. Ele pode entrar contínuo ou ele pode entrar em bolos. Ele entra uma dose maior. E você pode controlar o contínuo, e naqueles horários que o paciente tem mais dor, você pode fazer doses maiores. A bomba, você consegue programar toda essa infusão de medicamentos intratecal. A questão é o seguinte, a morfina é o que é mais utilizado, mas você tem outras substâncias que você pode usar. Você tem outros derivados da morfina que são mais potentes que a morfina para pacientes de resgate, e você tem também outras substâncias como o baclofeno, que é uma substância antiespasmódica. Então você tem uma criança com paralisia cerebral ou algum quadro, um paralítico pós-trauma raquimedular que está com espasmo, está com aquele quadro de espasmo, de contratura, você pode usar uma bomba de baclofeno para trazer um relaxamento desses pacientes e diminuir o número de intervenções cirúrgicas, esse tipo de coisa. Entendi. E você comentou que é no protocolo americano que eles estão... Hoje preconizando porque eles tiveram a crise dos opioides há 3 ou 4 anos atrás, 2, 3 anos atrás, alguma coisa assim. Eles tiveram uma quantidade... lá foi uma coisa horrorosa, né? Assim, a quantidade de dependente químico é absurdo. E você vê nos filmes, você vê na realidade deles, eles ficam dependentes de analgésicos mesmos e de opioides mais potentes, assim. Então, assim, lá realmente foi uma coisa, assim, gritante a quantidade de dependente. E esses dependentes químicos de medicação são muito difíceis de você tirar ele da droga. Porque é que nem o álcool, você tem fácil acesso, né? Então não é como se alguém quiser ter acesso à droga, entre aspas, por exemplo, assim, no Rio de Janeiro, ele vai ter que se sujeitar e ir lá na comunidade, entrar lá e para adquirir a droga. O remédio você compra na farmácia. Sim. Então, assim, você tem acesso em cada esquina. Então, é muito difícil você controlar. Aí, os americanos, por causa desse problema que eles tiveram de adicção, aí eles preconizaram a neuromodulação antes do uso desse tipo de medicação. Então, você faria a neuromodulação e você entraria com os remédios mais potentes para os casos que não respondessem ou para complementar, para diminuir a dose de analgésicos. Os protocolos deles são bons, são, assim, super interessantes. Aí, a gente estava até discutindo, da última vez que o congresso que eu tive, a gente estava até discutindo. Tem o Dr. Patel, que é um gênio, Aí eu tava conversando com ele, eu falei, pô, doutor, eu não sei, a impressão que eu tenho é que o brasileiro não é assim. Tipo, o paciente, ele vai fazer, não aguento mais tomar remédio, ele não quer tomar o remédio. É essa queixa que ele tem. Eu falei, será que o americano não é uma coisa do americano? Assim, essa necessidade é uma coisa do americano, porque o brasileiro não quer tomar remédio, ele não quer tomar o remédio, você dá o remédio, o cara não quer tomar. Aí ele falou assim, André, olha isso aqui, a curva
dos americanos e do Brasil, o Brasil está sempre 10 anos atrás. Aí ele falou assim, eu não sei te responder, pode ser uma questão populacional, mas pode ser que vocês estejam hoje, que a gente está entrando na curva. Tá numa tendência. Pode ser que daqui a 10 anos vocês passem pelo problema que nós estamos passando hoje. Ou pode ser que não tem como a gente saber. Mas é uma coisa a ser pensada, a ser discutida, se esse uso indiscriminado de medicação está correto ou não, né? Entendi. E antes da gente falar da neuromodulação por si só, quais são os médicos, os profissionais médicos que podem indicar a neuromodulação? Então, assim, ó, a neuromodulação, ela é feita por 3 especialidades. Ok. É o anestesista, que faz especialização em dor, o neurocirurgião, que vai fazer especialização em neurocirurgia funcional, ou o cirurgião de coluna, que vai fazer especialização em neuromodulação. Então você tem essas 3 especialidades aí que atuam na área. Aí é regional na parte do mundo. Assim, a quantidade de anestesista que faz procedimento para dor nos Estados Unidos é gritante. No Brasil era pouco até pouco tempo. Hoje vem crescendo o número de anestesistas que fazem procedimento e faz tratamento de dor crônica. Então é basicamente o anestesista, o ortopedista e o neurocirurgião, a depender da capacitação técnica de cada um. Entendi. Explica pra gente o que é a neuromodulação, como é feita essa cirurgia, Eu explico. Assim, a neuromodulação, ela é um chip que você implanta em algum local e ela vai neuromodular a estrutura que ela está colada por impulsos elétricos. Então eu vou ali na medula, na coluna torácica, eu coloco um chip junto da medula e ele vai estimular aquela medula de uma maneira que eu programei. Eu posso colocar intracraniano, tanto superficial quanto profundo no cérebro, que é o DBS que você põe para Parkinson, para o cara parar de tremer, por exemplo. tá? Você pode colocar neuromodulação cervical, torácica, lombar, cerebral superficial, cerebral profunda, que é o DBS. Você pode colocar neuromodulação que não seja em placa, você pode colocar as percutâneas, que são filamentos. A gente tem foto? Temos Temos. fotos. Se você puder buscar pra gente, por favor, aquela foto que tá no final, acho que do portfólio. Não. Lá no final. No final. Eu acho que são das últimas que eu mandei. Vou pegar aqui, eu já coloco. Aí você tem os eletrodos que são em placas, que é os que eu uso mais, e você tem os eletrodos que são percutâneos, que são filamentares, que você pode usar para periferia, Essa. uma para frente. Uma para frente. Pro final. A última. Aqui, ó. Essa. Legal. Então aí, o pessoal vê, aí você tem as placas e você tem os eletrodos que eles são filamentares. Você pode colocar de 1 a 3 eletrodos filamentares e você pode colocar de uma placa, geralmente é suficiente, mas às vezes em alguns pacientes a gente coloca 2, uma distante da outra, para aumentar a penetração do estímulo. Então você tem esses tipos de eletrodo aqui. Se você veja bem que se você colocar, por exemplo, 3 desses, vai corresponder quase a uma placa dessa. Entendi. Você pode colocar. Esses filamentares, eles são para nervos periféricos, entre aspas, e só para ficar claro, a população não ficar muito confusa. E eles são colocados de maneira percutânea, você pulsiona e coloca sem precisar de um procedimento aberto. Os eletrodos em placas, daí tem que ser feito por neurocirurgião ou cirurgião de coluna, porque você tem que fazer um acesso profundo para você conseguir a implantação dele. Volta uma imagem para a gente, por favor. Legal. Aqui é uma das empresas que eu uso, mas é só demonstrativo. Aqui a gente tem geradores diferentes. Então, esses geradores grandes são geradores não recarregáveis. Então, ele tem uma bateria, essa bateria vai durar X tempo, esse X tempo vai permanecer, a hora que acaba a bateria você tem que trocar o gerador. Você tem esses geradores menores, que são geradores recarregáveis. Eles não têm bateria. Você tem que recarregar de tempo em tempo. Os dois vão ter vantagens e desvantagens. Ok. Tá? Os recarregáveis, eles permitem programações mais complexas e eles permitem programações em que o consumo de energia é muito alto. Então, se eu tenho um paciente que ele tem dor na lombar, nas duas pernas ou no corpo, eu tenho que usar uma coisa que consuma mais energia. Se eu colocar um desse grande, 3 meses a bateria acabou. Então, esse daqui, ele está mais indicado para quando você vai fazer casos de dores mais simples. Mas sim. Só para eu entender aqui. Essas pontas, então, elas ficam implantadas no paciente. Todas dentro do paciente. Isso. E esses outros dispositivos... Ficam no paciente também, embaixo da pele, geralmente na região da nádega. Quando a gente fala em carregar, o paciente recebe um cinto, esse cinto ele carrega na tomada. Aí ele coloca assim na região onde está o gerador, ele apita que está no local certo, ele fecha o cinto, aí ele carrega por onda, não seria Wi-Fi. Por telemetria. Telemetria, exatamente. Ele carrega por telemetria. Esses geradores são assim, fenomenais.
Os meus casos mais antigos, dos não recarregáveis, dos casos antigos, eu tenho trocado por esse gerador novo, porque esse gerador novo, ele tem a capacidade de fazer outros tipos de onda que os antigos não tinham. Volta mais um, por favor. Esses são os geradores mais um. E aqui, ó, esse daqui é o melhor sistema de programação que tem. Então, ali na tela do computador, aquele é um tablet. Por aquele tablet, por telemetria também, você faz toda a programação medular ou cerebral, ou da área que você quiser de estímulo. Esse é da direita, esse dispositivo, esse é o controle do paciente. Fica com o paciente. Fica com o paciente. Nesse controle, o paciente consegue ligar e desligar o dispositivo, aumentar e diminuir a intensidade do estímulo, e ele consegue trocar de programações diferentes. Então, por exemplo, às vezes você tem paciente que tem 3 ou 4 programações. Então, ele tem uma programação de uma onda mais moderna que ele não sente, ele nem sente que o aparelho está ligado. Ele tem uma programação mais simples, mas que é mais potente. Então, quando ele está na crise, ele troca de programação. Ele tem uma programação que ele usa à noite, porque a programação do dia à noite, às vezes, na posição deitada, traz desconforto. Então, ele consegue mudar de programações e ele consegue mudar a intensidade da programação, mas ele não programa. Quem programa é só o médico ou o engenheiro responsável pelo sistema. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você opta por esse tratamento, existe a possibilidade de não dar certo. É muito baixa. Então, quando assim, a gente tem, na medicina, a gente tem de nível A de evidência, que assim, é uma verdade absoluta, entre aspas, que na ciência não existe verdade absoluta, mas seria considerado como verdade. E a gente tem o nível E de evidência, que seria a opinião do especialista, e os níveis intermediários. Então, algumas patologias, como Failback Syndrome, que é falha de cirurgia de coluna, é nível A de evidência. Você pode pôr que a chance de ficar bom é gigantesca. Entendi. Você tem outras patologias em que o nível de evidência é menor. Aí, em alguns casos, a gente faz um teste, alguma coisa assim, antes de implantar um gerador definitivo. É isso que eu ia te perguntar agora. Eu ouvi dizer que, assim, existem procedimentos que você faz um teste anterior para ver se está tudo certo e aí você faz a implantação definitiva, mas eu também ouvi dizer que, assim, muitos partem para a implantação definitiva. Como é que é esse critério? Como é que você usa isso? Legal, essa pergunta é excelente. Então, assim, o que eu vou falar aqui, para ficar bem claro para a posteridade, porque depois... Internet, né, meu? Você falou... Fica. Tá lá, vai. Então, assim, pra ficar pra posteridade, antes que os haters comecem a aparecer aí, isso que eu tô falando assim, é a minha opinião. Não quer dizer que a minha opinião seja uma verdade absoluta, ou nem que seja uma verdade que possa ser aplicada por outras pessoas, e até dentro da nossa comunidade de neuromodulação, isso daí é um tema polêmico e divergente. O que acontece é o seguinte: você tem a possibilidade de fazer um teste. Você tem a possibilidade de colocar um eletrodo percutâneo com 2 furinhos, ou colocar uma placa. Você pega, ele está dentro, você coloca uma extensão, essa extensão sai para fora da pele e você coloca um gerador de teste. Aí esse gerador de teste, ele vai simular o funcionamento do gerador. Claro que ele não tem a mesma qualidade do gerador normal. Então é assim que você faz o teste. Eu vou lá, interno paciente, coloco o eletrodo, coloco o gerador de teste, ligo e vejo qual é a resposta que ele vai ter. Se ele tiver uma resposta boa, eu implanto um gerador definitivo. Se ele não tiver uma resposta boa, eu abandono a terapia porque ela não foi funcional para esse paciente. De uma maneira geral, o teste ele foi criado nos primórdios, porque para as programações mais iniciais, você tinha 2% dos pacientes que não respondiam bem à terapia. Ou ele não tinha um alívio da dor, ou em alguns casos ele tinha uma piora da dor. Porque tudo que a gente está falando, assim, eu falo sempre, dor não existe. Aí o paciente vai falar, doutor, vai pra puta que pariu, entendeu? Como se eu tô morrendo, você vai falar, não, dor não existe. Dor é a interpretação do seu cérebro a um estímulo. Ok. Isso é interessante. Dor é a interpretação do seu cérebro a um estímulo. Não é essa caneca, entendeu, Daniel? Não é esse livro, não é isso daqui, não é palpável. É uma interpretação do cérebro a um estímulo. Dentro desse contexto, tem pacientes que sentem o estímulo da neuromodulação como um tipo de dor. Então você tinha 2% que eles falhavam porque a neuromodulação ou não respondia a ponto de não tirar a dor desse doente, ou ele até piorava da dor. 2% dos casos. Essa é a estatística. Para esses casos, hoje a gente tem geradores mais novos como esse, que você consegue fazer programações mais modernas que têm resgatado esse perfil de paciente que não respondia. Então assim que foi criado o teste. O que acontece é o seguinte, nos Estados Unidos você tinha uma alta incidência de pacientes que eram testados e que não eram implantados.
Então, cerca de 30% a 40% dos pacientes ele testava e não ia para o gerador definitivo. O eletrodo é barato, o gerador é absurdamente caro. Então, a operadora de saúde, ou seguro de saúde, ou o país economizava nos casos que não fossem implantados. E nos Estados Unidos teve um excesso de superindicação, que é uma tendência que a gente também vem observando no Brasil também. Então, por causa desse excesso de indicação, as operadoras de saúde começaram a exigir que o teste fosse uma obrigação. Então, no Brasil, teoricamente, para você implantar um gerador, você tem que fazer um teste antes. Eu não faço. Não faz. Não faço. Assim, porque eu não vou sujeitar um paciente meu a 2 procedimentos se eu achar que isso é desnecessário. Mas isso que eu tô falando, isso é a minha opinião A sua com conduta. quem faz muitos anos isso. Uhum. Então, eu não vou... Minha conduta, exatamente. Eu não vou colocar um gerador, deixar um teste. O teste, por mais que faça lógico, tenha sentido, são 2 procedimentos, são 2 cirurgias, são 2 anestesias gerais. Você fica com um pertuito entre as meninges e o ar. Esse paciente pode ter uma meningite, uma encefalite, uma complicação grave em decorrência de você fazer um teste. Tá? Então, esse é o ponto. Agora, você fala assim, tá, André, então você não faz teste habitualmente. Não. Eu não vou sujeitar um paciente meu a 2 procedimentos porque a operadora de saúde quer. Ponto. Eu faço muitas vezes o teste nos casos que eu tenho dúvida. Então, é um caso atípico, é uma doença atípica, é um caso raro, não é o beabá do dia a dia. Eu tenho dúvida se vai responder àquela terapia. Aí eu faço um teste, mas eu faço um teste porque eu tenho dúvida e eu não vou implantar numa pessoa uma coisa que não funciona. Claro. Mas não é por uma questão burocrática. Assim, durante anos eu briguei com as operadoras. Bem viu na época das próteses, né? Durante anos eu briguei. A operadora de saúde, uma hora ela aprende. Ela fala, não adianta brigar com esse daqui, que esse daqui vai até as últimas consequências. Então hoje, se eu peço com teste ou sem teste, eu não tenho muito problema de liberação em relação a isso. A operadora de saúde não bloqueia um procedimento meu por causa disso especificamente. Aí você fala, tá, dá um exemplo de um caso que você tinha dúvida. Era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Eu tive um paciente que ele chegou no consultório e ele falou assim, doutor, isso acontece? Ele tinha 28 anos. Quando eu tinha 17, meu pai morreu. Aí eu tenho um sonambulismo grave. Eu tava dormindo na cama, no quarto da minha mãe. Junto com a minha mãe, que meu pai tinha acabado de falecer. E naquela tarde eu assisti um filme do James Bond que ele pulava de paraquedas num avião. Cheers. Ele falou assim, à noite eu saí na janela, dormindo, e pulei do sobrado, de pé. Aí na hora que ele falou isso, ele já tirou um laudo. Eu falo, doutor, aqui tem um laudo de polissonografia grave, eu tenho sonambulismo grave. Ele falou assim, eu trago isso porque quando eu falo isso, todo mundo fala assim, ele tentou se matar. Ele falou assim, eu não ia tentar me matar pulando de um sobrado de pé. Claro. Não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. Só que o que aconteceu? Ele teve uma fratura de bacia e de sacro, ele teve uma translocação do sacro. É uma fratura horrível que você não consegue reduzir direitinho para fixar. Então ele ficou com uma dor ciática crônica. Mas, pô, quantos pacientes você tem que sofrer um trauma, uma fratura de sacro e ficou com uma dor ciática crônica? Eu nunca vi nenhum, só vi esse. Esse caso, eu não sabia se ia ficar bom. Assim, então, esse paciente, eu falei, ó, você tem que fazer um teste antes. Aí, a depender do teste, a gente implanta um gerador definitivo ou não. Mas esse caso, eu tinha dúvida, não era porque a operadora de saúde tinha. Ah, né, tá bom, eu fiz uma neuromodulação e meu médico fez um teste. Então, o meu médico fez a vontade da operadora? Não, necessariamente. Eu tenho vários colegas que defendem isso. Ele fala assim, eu acho que tem que fazer teste em 100% dos casos. Eu acho que tem que fazer teste por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, é polêmico. Sim. E tem muito paciente que prefere fazer o teste. Porque fala, pô, implantar um marca-passo aí super moderno em mim, na minha medula, eu não me sinto confortável com isso. Você tem esse paciente que tem medo também. Claro. Aí você fala, não, você não quer testar? Também é uma indignação. Eu vou testar e você vê se você gosta. Se você não gostar, a gente tira. Então, a vantagem da neuromodulação é que, diferente de outros procedimentos cirúrgicos, ele é um procedimento totalmente reversível. Você coloca, liga e aplica o sistema de neuromodulação. Se o paciente não gostar, ficar insatisfeito, você desliga e tira. E muitos pacientes com quadro de dor crônica, assim, mesmo das mais graves, depois de 5 anos de terapia de neuromodulação, muitos deles não precisam mais. Você neuromodula de uma tal maneira que o cérebro entende que aquele estímulo é um estímulo que não é adequado e ele suspende o sistema de neuromodulação. Doutor, tem ideia de quantos dispositivos desses existem no mercado? Você diz empresas ou dispositivos implantados? Não, digo empresas, marcas. Assim, marcas hoje, assim, consideráveis marcas grandes, você tem 3 marcas. Ok. Você tem St. Jude, Boston e Medtronic. Você tem essas 3 marcas.
Chegou no mercado mais recentemente uma quarta marca, mas é para instalação de sistemas periféricos. Mas as 3 grandes marcas são St. Jude, Boston e Medtronic. St. Jude eu não uso, não gosto do sistema, mas também é uma opinião pessoal. O cirurgião, ele é alguém que faz um trabalho manual, então assim, você não pode pedir pro Da Vinci pintar com o pincel do Michelangelo, entendeu? São coisas diferentes. Agora, os sistemas da Boston, da Medtronic eu usei por muitos e muitos anos, é um sistema excelente de neuromodulação, eu usei por muitos anos, é um sistema bom, mas eu acho que o da Boston, que veio mais recentemente, é um sistema que traz atualizações assim de software e atualizações do gerador que realmente faz a diferença, é o que eu tenho usado hoje, até que venha uma nova evolução tecnológica. Agora, o que acontece, que eu comecei, depois eu falei, pô, doutor, não sei o que, tal, chegou um gerador mais moderno, sim, mas não é todo dia. Então, se você for pegar, por exemplo, um Gol. Quantos gols não tem? Acho que o Gol saiu do mercado agora, né? Saiu. Mas quantos gols? O Depois pessoal de- que não é mais novo, existia um carro no Brasil que chamava Gol. Gol. Exato. Mas você tinha o Gol bolinho, o Gol quadradinho, aí cada ano lançava, é que nem iPhone, cada Isso. 6 meses lançava um. Por quê? Porque é um produto relativamente barato que ele sofre atualizações frequentes para ir tornando o produto, manter o produto atrativo. Agora, não lança um modelo de Lamborghini todo ano a cada 6 meses. Porque é uma tecnologia muito grande. Então, esses dispositivos, você não é que a cada 2 meses lança um novo. Por exemplo, da geração anterior para essa geração mais nova, foram 5 ou 6 anos para chegar nesses geradores novos. Então, é uma tecnologia que ela vem em saltos, ela não vem crescendo numa crescente. Mas, assim, os geradores realmente hoje são extremamente confortáveis de usar. Temos algumas perguntas no chat. Vamos no chat, então? Vamos. Peraí. Como separar a dor verdadeira da dor psicológica? Então, esse daí que é o ponto, entendeu? Assim, quem fez essa pergunta é legal. É Obrigado. Sueli. Obrigado. Obrigado, Sueli. Obrigado. Mas assim, não tem como separar. Entendeu? Porque assim, não existe assim. Se a gente fosse falar assim, uma dor verdadeira seria uma dor de verdade. Uma dor psicológica seria uma dor, teoricamente, que foi criada pela cabeça. Mas a pessoa sente a dor. Então, se a pessoa sente a dor, aquela dor existe. Para aquela pessoa. Então, assim, eu acho que isso é uma pergunta que é super interessante de você pensar do ponto de vista metafórico, mas não tem uma grande diferença prática. Se o indivíduo sente aquela dor, você tem que resolver aquela dor. Então, eu falo muito para meus alunos, eu falo assim, olha, presta atenção, moçada. Você não é juiz, você é médico. Eu falo muito isso. Você não é juiz, você é médico. Você não foi formado para julgar as pessoas. A sua função social não é julgar as pessoas, é tratar o indivíduo. Então, eu tenho uma explicação muito boa para isso, um exemplo ótimo. Você pega aquela mulher de meia idade que os filhos cresceram, aí não exigem mais tanto da atenção da mãe. O marido está no ápice da produção profissional porque ele precisa correr atrás para conseguir fazer um pé de meia e ter um sustento na velhice. E ela abandonou a carreira para cuidar do marido e do filho, e agora ela perdeu os filhos e o marido. Esses pacientes, eles entram em quadros depressivos e eles podem ter uma dor, entre aspas, psicológica por um quadro depressivo. Tudo bem, mas ele sente a dor. Aí eu falo para meus alunos, não julga. Você olha a ressonância, você não vê nada. Você fala assim, ó, senhora, você não tem nada. Vai com Deus. Não, pô. Porque você está julgando que ela é isso. Não é sua função social julgar as pessoas. Faz assim, olha, a senhora vai tomar esse anti-inflamatóriozinho aqui, quando você tiver dor. E eu vou te dar esse remedinho aqui, que é um antidepressivo, mas, na verdade, ele é só para relaxar a musculatura, porque eu não sou psiquiatra. Mas vamos fazer tentar isso daqui e ver se melhora. Ela toma um antidepressivo, ela melhora da dor, porque melhora o estado emocional, começa a fazer academia, vai procurando, etc. Então, assim, trata o doente, pô. Se ele tem dor, se ele tá carente, se ele tá isso, trata o problema que ele tem. Entendeu? Assim, não é sua função julgar se aquilo é pertinente, se não é pertinente, se é bom, se é ruim, se é por causa disso ou por causa daquilo. A sua função é resolver o problema social daquele indivíduo. Resolva o problema, faça o seu papel social. Então, eu acho que isso é que me trouxe muito pro tratamento da dor crônica, porque, tipo, eu não julgo. Sim. E às vezes que eu julguei, eu me dei muito mal. Por exemplo, assim, eu tenho uma paciente que ela chegou e se eu olhasse pra ela, a mulher era uma drogada, pô. Dessas da Cracolândia. Assim, tomava 10 remédios diferentes, em dose máxima, plena, tudo. Pô, não tomava banho, pô. Colocamos neuromodulador, ela ficou praticamente sem dor. Com 15 dias ela voltou, eu não reconhecia.
Então, Outra pessoa. outra pessoa. Então, tipo, ela não era uma Devolve a viciada. vida, né? Ela não era uma viciada, que ela tinha tanta dor que era a forma dela se manter viva, ela se entupindo com aquele tanto de medicação. Eu sempre ouvi dizer que a dor é uma coisa imensurável, né? O que Ah, para sim. um é um grão de arroz, para outro é um saco de 5 Sim, quilos. mas eu costumo dizer, Danilo, que é difícil, o né? seguinte, que, quando é em você dói. Então, por exemplo, assim, ó, tem um exemplo também muito bom. Eu fui jogar bola e eu torci o tornozelo. Pô, um torcezinho de nada. Bobo. Bobo. Aí eu olhava meu tornozelo assim, numa lateral aqui assim, pô, tinha um inchadinho que é a região do ligamento onde geralmente rompe um dos ligamentos. Mas, pô, era um inchadinho de nada. Se eu tivesse de plantão na periferia, sem dormir, tendo trabalhado a noite toda, e chegasse um homem do meu tamanho às 3:30 da manhã pra falar pra mim assim, olha, eu torci o tornozelo, e eu olhasse aquele pé, eu ia ficar puto, meu. Pô, esse marmanjo tá aqui por causa do inchadinho desse. Tudo bem. Mas em mim doeu pra burro. E eu não fui no pronto-socorro porque era ortopedista e sabia que não era nada. Se eu não soubesse, eu tinha ido lá pra ver. Claro. Então, quando é na gente, dói. Sim. Quando é nos outros, não dói. Então, por isso que eu falo assim, é melhor você aceitar aquela crítica e tentar tratar aquele problema do que você tentar achar um porquê. Porque às vezes o porquê vai ficar difícil de você encontrar. Mais perguntas aí? Temos mais perguntas. Esse tratamento da neuromodulação, ele se aplica à fibromialgia? Quem faz a pergunta? Então, eu não Essa consegui ver. pergunta é ótima. Assim, tem algumas tendências de fazer para algumas partes específicas da fibromialgia, porque não se sabe ainda o mecanismo certo, mas a neuromodulação a longo prazo, ela neuromodula o encéfalo e você tem melhora dos quadros depressivos, melhora dos quadros de ansiedade, melhora de determinadas funcionalidades, mas não é uma indicação padrão e não está indicado na esmagadora maioria dos pacientes. A fibromialgia realmente é uma doença assim, terrível, tem compadeço do sofrimento dos que tem. É uma doença também complexa, porque você, como você fez aquela pergunta no começo, você não tem um exame que determina, é um diagnóstico clínico, então sempre fica aquela dúvida se tem ou não tem, porque você não tem uma comprovação no papel que tem. São pacientes que geralmente sofrem muito, caem naquele perfil de paciente que acham que é frescura, Sim. entendeu? Assim, porque sofre muito, mas o tratamento é mais medicamentoso. Olha, tem uma pergunta aqui interessante. Caramba, quem fez aquela foi a Miriam. Miriam. Sinto dores, tenho. Agora é difícil o nome, ó. Espondilodiscoartrose. Qual o tratamento? É da Adriana Cristina dos Santos. Então, não tem como responder. Então, assim, todas as vezes que a gente vem em público fazer, a gente recebe muitas perguntas como essa, Sim. que são perguntas assim muito específicas para a patologia daquele indivíduo. Tá. Aí eu não tenho como responder, porque ela diz aí que ela tem um espôndilo discoartrose. Então, o espôndilo é coluna, o disco é o disco intervertebral, mais uma artrose facetária. Então, ela deve ter uma doença do disco, mais uma artrose facetária. Eu não tenho como dizer qual é o grau, porque eu não tô vendo as imagens, eu não tô vendo a clínica, eu não tô vendo qual é o perfil do doente. Necessita uma análise mais ampla. Exatamente. Entendi. Francisca Medeiros. O que a medicação codeína ajuda em dores crônicas? Então, a codeína é um morfinomimético, né? Um similar da morfina. Então, a codeína ela é muito semelhante ao cloridato de tramadol, que seria uma classe abaixo da morfina propriamente dita. São analgésicos que a gente diria hoje de um potencial intermediário. É uma das medicações que a gente usa analgésica para tratamento de dor de moderada intensidade, tem baixíssimos efeitos colaterais e pode ser amplamente utilizado e é amplamente utilizada no mercado hoje, mas ela tem um potencial de causar dependência química e foi uma das medicações que trouxe mais problema nos Estados Unidos. Outra coisa, a gente, por exemplo, hoje você vê, por exemplo, oxicodona. Oxicodona foi o que trouxe o boom de problema de adicção na América, né? Hoje o pessoal passa no pronto-socorro, pô. É uma medicação que você devia pensar 20 vezes antes de prescrever para alguém. Que é uma medicação que tem o potencial de causar uma dependência química numa pessoa pro resto da vida. Eles prescrevem no pronto-socorro no primeiro atendimento. Pô, interno doente. Chama especialista. Pra ver no hospital internado, não entra com uma medicação dessa nesse perfil de tratamento. Isso daí eu acho que é a indústria farmacêutica. Então, assim, a gente tem uma pressão enorme da indústria farmacêutica para que tenha venda e para que ocorra venda, e isso daí às vezes acaba influenciando aí na formação do médico. Pergunta Fica nossa uma aqui, crítica aí no ar. Sim. É bom. Como é a recuperação de um paciente que faz um implante de modulação e se existem os riscos e efeitos colaterais? Tá. Assim,
Você poderia fazer uma cirurgia num dia e dar alta no dia seguinte. Geralmente eu não faço assim. Eu faço uma cirurgia, eu operei na quinta à tarde, na sexta de manhã o paciente senta, na sexta na hora do almoço anda e toma banho de chuveiro, na sexta à tarde a gente liga o gerador, no sábado vai embora. Então eu gosto de deixar o paciente internado. Hoje a gente tem também uma tendência, não deixa eu esquecer só o foco da pergunta, porque a pergunta é boa. Hoje a gente tem uma tendência de dar alta muito precoce, né? Dá alta. Tira no mesmo dia, opera no mesmo... Isso daí só faz bem para a fonte pagadora. Hein? Não faz bem para o hospital que vive daquela internação. Não faz bem para o paciente, porque eu posso ter um paciente na rua que não tem condições de alta. E não faz bem para mim, porque eu vou ficar preocupado se aquela pessoa está bem ou não fora da casa dela. Então, assim, eu sou um pouco mais conservador. Você poderia fazer a cirurgia num dia e dar alta no dia seguinte, mas os pacientes meus eu deixo 2 dias em média. E risco. A recuperação é absurdamente rápida. Então, os pacientes que realmente respondem à terapia, quando você liga, é como se tivesse feito um milagre. Você fala, nossa, uma coisa impressionante de ver. Você sabe dizer assim, o que essa pessoa sente? Ela sente não, algum choquinho? não, sente, alguma... então, assim, aí depende. Você tem, antigamente você tinha o que a gente chamava de programações do tipo tônica. Então, quando você ligava a onda, ele causava um formigamento, uma dormência no ponto da dor. Então, você trocava a dor pela parestesia, pela dormência. Essas são as programações mais antigas. Essas programações é como se assim, se a dor fosse uma sinfonia de Beethoven. Aí o gerador ele vai gritar tão alto que o cérebro não ouve a dor. Por isso que ele causa um formigamento, uma dormência naquele ponto. As programações mais novas é como se eu cantasse Beethoven em cima de Beethoven. Então eu consigo tirar a dor sem trazer a parestesia, sem trazer o formigamento, que a gente chama de parestesia free. Então a gente tem esses 2 tipos de neuromodulação. André, qual que é a melhor? Não existe essa resposta. Existe qual que é a melhor para cada indivíduo. Tem indivíduo que se sente melhor com uma, tem indivíduo que se sente melhor com a outra. Qual que é a mais moderna? As programações mais modernas são as que são livres de parestesia, livre de dormência. Mas tem pacientes que preferem a dormência, ele quer sentir o gerador ligado. Ele fala assim, doutor, quando tá na programação mais moderna, por exemplo, que eu não vou usar os termos técnicos para não ficar muito chato. Mas quando está na programação mais moderna, eu não sinto o aparelho funcionar e eu não sinto dor. Mas eu me sinto confortável quando eu sinto formigamento, que eu sei que está funcionando. Então, assim, você tem essa variação, é a percepção individual. Exatamente, a percepção é a palavra. Eu acho que a percepção é a palavra do podcast, é a percepção. Se a gente conseguisse implantar na cabeça da audiência que a dor é uma percepção do cérebro a um estímulo, já valeu a pena a gente ter conversado, a gente tá aqui hoje, a gente tá se expondo hoje para trazer informação. Porque a partir do momento que você entende esse mecanismo, aí você consegue buscar soluções mais efetivas, né? E o mesmo gerador pode ter essas variações de onda? O mesmo tem já, hoje esses mais modernos fazem 3, 4 tipos de programação de ondas diferentes. Entendi. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Para pedir 2 coisas, na verdade, né? Primeiro, para quem está nos assistindo, para se inscrever no nosso canal, para dar um like aí, isso nos ajuda a levar a informação quanto mais longe possível, né, para as pessoas que realmente precisam. A segunda coisa, eu queria falar um pouquinho então com relação à Limatur. A Limatur, então, como eu disse inicialmente, é uma empresa de turismo especializada em congressos médicos, em eventos e também em viagens de lazer. Então, por exemplo, se você está programando a sua viagem aí para o final de ano, já está na hora, precisa correr com isso. Já está atrasado, inclusive. Já está atrasado, né? E é uma empresa com mais de 30 anos de tradição. Sou suspeito para falar, adoro a família Limatur, então um abraço para o Kiko, para a Mariana, para o Antônio, para o Fernando. E eles nos deram aqui a incumbência de que aqueles que estão interessados em fazer uma viagem e que eventualmente façam lá um orçamento e fechem a viagem com eles, eles vão conceder R$200 de desconto para a próxima viagem. Então liga lá, fala com eles, limatur.com é o site deles, não tem BR no fim, limatur.com, e aí fala que assistiu o nosso podcast aqui, Bico de Papagaio Podcast, e aí eles vão conceder esse desconto para vocês, tá bom? Um abraço para todos da Limatur. Vamos lá? Vamos para o nosso próximo bloco. Voltamos.
Então vamos ao seu caso de sucesso. Teve algum caso na sua jornada que te marcou de uma forma muito positiva e você carrega essa história com você? Você tem contato com esse paciente ainda? Divide com a gente. Então, agora a gente tava conversando, né? Aí o Danilo tava passando aqui, o Danilo tava ansioso. Eu sou ansioso. Imagina o Danilo, Ele queria quase nada. não, eu achei que ele fosse colocar um teleprompter pra eu ler. Falei, ó, você vai falar isso daqui, ó. Eu falei, calma, vai dar certo. Pô, quando ele me falou dessa pergunta, aí eu fiquei pensando, né? Porque, graças a Deus, tipo, eu tenho muitos casos absurdamente bons. Né? Mas os que mais me marcaram foram os que não dependeram de mim. Como assim? Foram os que Deus curou e não fui eu. Dá um exemplo. Putz, tenho alguns. Te marcaram porque você teve a sensação que me você marcaram realmente porque não foi me um... marcaram Você foi um braço, você ajudou. Não, jamais, pô, jamais. Quem ajuda Deus, assim, o negócio é o seguinte, talvez alguns colegas fiquem até chocados. O médico não cura ninguém, cara. Você exerce um trabalho braçal, é um trabalho manual. Eu vou te dar um exemplo. Eu peguei aqui, você cortou o braço, eu vou suturar o seu braço. Ok. Eu costurei o seu braço. Eu podia costurar uma camisa. Entendi. Entendeu? Assim, quem cura é a célula, que vai curar, vai se fechar, vai secar, biomecânica. Assim, então, assim, Deus cura, não é o homem. Só que eu sei a minha insignificância no universo. Eu tenho algumas pessoas que não entendem a insignificância delas. Eu entendo a minha. Então, eu presenciei vários casos em que não era para ter tido aquele desfecho tão positivo e teve aquele desfecho tão positivo, mas não foi porque eu sou bom. Foi porque alguma coisa maior do que eu interviu ali. Mas você foi resolveu usado. Não, sim, eu posso ser sido usado, mas tem coisas que fogem, tipo, da minha capacidade. Ó, tem um caso, por exemplo, uma paciente que ela tinha metástase de câncer de mama. É isso mesmo. Metástase de câncer de mama. Aí ela tava lá, eu não vou falar o nome da instituição por causa do... Sim. Ela tava lá numa instituição acadêmica e ela tava moribunda. Você entrava no quarto, assim, na enfermaria, assim, lá no final da enfermaria, assim, a gente tava ainda óbvio, as moscas voavam, assim. Toda urinada, evacuada, porque comprimiu a medula, então perdeu o esfíncter vesical, perdeu o esfíncter anal, então tava evacuado, tava urinado, um cheiro horrível, entendeu? Aí eu fui lá avaliar ela e tal, ela falou assim, doutor, tem como resolver e tal? Fazia pouco tempo que eu tinha tido essa perda de movimento, esse quadro. Eu falei assim, ó, dá pra operar, descomprimir a medula, fixar, você vai melhorar desse quadro. Ela falou, eu topo. Tá bom. Aí eu fui falar com a oncologia. A oncologia falou assim, não autorizamos fazer o procedimento. Por quê? O paciente vai vir a óbito, não tem prognóstico nenhum, tá morto. Eu falei, não, mas eu quero operar. Não, a gente não autoriza. Eu falei, tá bom. Aí fui correr atrás da clínica médica. Aí corri atrás da clínica médica da cardio, a cardio falou assim, não tem condições de operar, o paciente vai morrer na mesa. Mas tá bom. Aí liguei pra diretoria do hospital. A diretoria do hospital falou assim, André, é o seguinte, se quiser operar, é paciente assinar o termo, você opera. Mas a responsabilidade é só sua. Tipo, a oncologia falou, não opera. A cardiologia falou assim, não opera. E você vai falar assim, eu vou operar e tiver alguma complicação, você assumiu o 100%. pepino sozinho. Contra os outros. Que Sim. sabem mais clínica médica e essa questão que você. Mas você tem autonomia, você quer fazer, faz. Aí eu voltei a falar com a Denise e falei assim, doutor, eu prefiro morrer com dignidade do que ficar aqui evacuado de nada. Então assim, eu assino qualquer termo, eu coloco, aí ó, eu autorizei o doutor André que se eu morrer, ele tá dispensado de qualquer encargo, não sei o que, eu pedi pra ele. Ó, é uma condição que assim, quem é médico sabe que você não opera doente nessa situação, você refuga, mas alguma coisa dia que eu tinha que operar aquela mulher, eu era R5 de cirurgia de colo, tava terminando a residência. Aí alguma coisa falou que eu tinha que operar e eu operei ela. Só que era uma instituição tipo pública. Então, esse paciente não era meu, o paciente era da instituição. Então eu operei, no dia seguinte eu fui embora, nunca mais vi, pô. Esqueci disso por anos. Acho que 12 anos depois eu tô sentado, fulano de tal, então a mulher sentou assim onde tá a Bianca. Ela ficou olhando pra mim, eu falei, pois não, senhora. Ela falou, o senhor não lembra de mim, né? Eu falei, olha, eu sou muito bom de rosto. Assim, dificilmente eu esqueço um rosto. Ela falou assim, falei assim, então, mas realmente eu não lembro da senhora. Ela falou assim, doutor, eu era aquela paciente que estava naquele hospital X, toda evacuada e urinada lá no cantinho, que todo mundo falou que ia morrer e o senhor me operou. E eu faz 12 anos eu tô curado do meu câncer. E eu vim aqui, eu paguei a consulta para vir aqui e falar pro senhor que eu tô bem. Que presente, hein? Não, tipo, não fui eu, cara. Então, assim, fiquei feliz, fiquei lisonjeado dela pagar a consulta pra mim vir me falar isso, mas tipo, não fui eu.
colocando gostaria. Mas assim, eu não tenho esse poder. Então, assim, esses casos que me marcaram foram os milagres que eu presenciei. Presenciei alguns. Agora, claro que se você for a fundo, buscar uma explicação científica, pode ser que alguém acredite, eu acho. Né? Mas eu prefiro acreditar que a gente é guiado. Que coisa boa. Nossa. Somos. Agora meu chat tá Emocionante. funcionando aqui, que é uma beleza. Vamos lá, ó. Como que Depois continua dessa, agora, continuar é gente? boa. Adriano H. Se o chip teste der certo, já fica internado para colocar o definitivo? Essa pergunta é ótima. Então, assim, nos casos que eu vou fazer chip, eu coloco o teste, deixo internado 48 horas com antibiótico endovenoso, e depois de 48 horas, se tiver resposta, 48, 72 horas, eu coloco um definitivo. Tem linhas de pensamento que pensam um pouco diferente. Eles colocam o gerador, deixam o gerador de teste para fora, dá alta para o doente e deixa o gerador em torno de 5 a 7 dias para ver se vai ter uma resposta mais próximo da comunidade, da vida social ativa dele. Sim. E depois implanta num tempo mais tardio. Então, assim, você pode fazer com o paciente internado na mesma internação, ou você pode dar alta e fazer uma reinternação entre 7 dias a 10 dias. Não é bom deixar mais que 7 dias, que o risco de infecção aumenta muito. Mas tem essas duas formas de fazer. Os meus eu deixo internado. Eu fico mais seguro. O Jackson de Vasconcelos pergunta aqui: o neuromodulador pode apitar em portas de segurança? Assim, a questão é a seguinte, o neuromodulador é um aparelho extremamente sensível a campos eletromagnéticos. Então, na verdade, se você passar num campo eletromagnético, você pode ter uma lesão medular definitiva, você pode desregular o aparelho, ou você pode ter uma quebra e uma perda da funcionabilidade do aparelho de maneira definitiva. Então, o paciente tem gerador, ele não pode entrar em locais que tem campos eletromagnéticos muito fortes, que na indústria de pintura. De carro é um campo eletromagnético que cola, faz ela colar, não é pintado assim. Bancos, aeroportos, detectores de metais, não pode passar. Tanto que todos esses pacientes eles recebem uma carteirinha que é válida no mundo inteiro, que qualquer aeroporto do mundo ela é reconhecida e esse paciente vai passar por uma revista diferente que não seja passar por um detector de metal. Então eu agradeço ao Jackson a pergunta. É o Jackson. É o Jackson, é nosso assistente, meu assessor de imprensa, tá junto com a Rita. A Rita, ela tá aqui escondida, a pessoa só fazendo os cortes, entendeu? Ela não vai cortando. E esses pacientes podem fazer ressonância, tomografia? Como funciona isso? Pode. Os sistemas novos, antigamente não podia. Na época de St. Jude não podia. Hoje pode. Acho que os dois principais sistemas são 100% compatíveis com ressonância. Os sistemas mais antigos, aí pode fazer só tomografia, não pode mais fazer ressonância, o que é uma perda enorme para o doente. Imagina. Agora, eu tenho vários pacientes que eu tinha uma época que era super difícil, porque eu achava que uma empresa tinha o melhor gerador e a outra tinha o melhor eletrodo. Aí não dava para combinar os dois, como é que faz? Então hoje dá. Hoje dá, porque hoje você tem uma extensão que intercambia eles. Então, assim, hoje dá. Mas assim, na época não dá, vai ser. Aí você fala, pô, escolho o gerador ou escolho o eletrodo? O que era o eletrodo era compatível com ressonância. E às vezes você escolheu o eletrodo melhor porque era compatível com ressonância. Então, assim, poder fazer ressonância é uma grande vantagem. Não poder fazer só tomografia é ruim para o doente. Mas a tecnologia hoje permite. Tem uma pergunta aqui que é interessante. Eu vou só fazer uma explicaçãozinha antes, porque tem a ver com a aprovação do estimulador pelas operadoras de saúde. Então, o Rodrigo Pereira pergunta assim: quando o paciente tem indicação clínica para colocar esse neuroestimulador, todas as operadoras têm cobertura? E aí, claro, precisa explicar para todo mundo a questão do rol da ANS, né? Todas as operadoras têm cobertura. Porque, teoricamente, a neuromodulação ela faz parte do rol de cobertura obrigatória da ANS, então a operadora de saúde ela é obrigada a pagar. Outra coisa que tem que ficar claro, que o rol da ANS, ou seja, a lista de procedimentos protocolar da ANS, ela não é taxativa, ela não tira do convênio a obrigatoriedade de pagar pelo procedimento. Isso daí tem que ficar muito importante. Quem que perguntou isso? Foi o Rodrigo Pereira. Obrigado, viu, Rodrigo? Essa pergunta é excelente porque a gente pode orientar a população. Então, o que acontece é o seguinte, o Brasil... Aí eu falo Brasil, a Rita já fala, nossa, ele vai falar de política, eu não vou falar de política. Assim, o Brasil ele tem um problema muito sério, que a gente consegue transformar tudo que é bom em ruim. Então, o rol da ANS, ele foi criado pelos médicos, entre aspas, para obrigar
o SUS a cobrir o mínimo. Então, assim, era muito frustrante que, por exemplo, assim, você não tinha o mínimo de quimioterapia, as crianças morriam de câncer no SUS e você sabia que tinha um tratamento e não podia fazer. Então, assim, foi criado o rol da ANS, que é o mínimo para você fazer uma saúde decente. Aí, como tudo que é bom eles transformam em ruim, a gente conseguiu obrigar o SUS a cumprir o rol da ANS. Tá bom. Pelo menos em teoria. Aí a operadora de saúde ela quer se basear no rol para não liberar o que o paciente tem direito. Então, o rol da ANS não é taxativo. O que é taxativo? O procedimento ele é experimentado. Você tem um nível de evidência para esse procedimento? Esse material, esse implante, ele tem liberação da Anvisa ou dos outros órgãos de segurança e de vigilância sanitária? Tem. Então, a decisão da melhor conduta ela cabe ao paciente junto com o médico dele. Então, assim, sim, a operadora de saúde ela é obrigada a cobrir o sistema de neuromodulação. Daí se eu tiver uma medicação clínica e não cobrir, pro bem ou pro mal, felizmente hoje a gente tem acesso ao sistema judiciário. Esses casos eles têm que ser judicializados e o juiz vai determinar, através de uma liminar, que esse paciente seja submetido ao procedimento. Então, os casos que não conseguem uma liberação de uma maneira, digamos assim, harmônica, você recorre ao judiciário e com facilidade você consegue uma liberação do judiciário para que o procedimento seja feito. Às vezes as pessoas não entendem que assim as empresas as operadoras de saúde, elas são empresas que visam um lucro. Isso é uma coisa que ela tinha que ser repensada. Assim, tinha que ser repensado, que eu não sei, às vezes eu fico pensando, eu não consigo achar uma forma, mas assim, eu não sei se tinha que ter assim, uma porcentagem de lucro máximo. Eu não sei como isso daí poderia ser feito na prática. Mas a operadora de saúde ela não pode ser uma empresa totalmente voltada para o lucro. Então, elas são um lucro, uma empresa grande dessas de mercado. Gestão de vida, né? Ela faz gestão de vida e ela está exposta em bolsa. A grande maioria das empresas, dos operadores de saúde, elas estão expostas em bolsa. Então, o que acontece? Ela tem que prestar, ela não tem que prestar satisfação para o paciente ou para quem paga. Ela tem que prestar esclarecimentos para o sistema financeiro. Entendeu? Então, assim, quanto que deu de lucro esse ano? Quanto vai valer a ação? Entendeu? Então, assim, elas têm que elas respondem ao acionista, não ao paciente que é o conveniado delas. Tá tudo errado, né? Então, assim, isso daí traz um viés aí muito grande. Então, assim, hoje a gente tem uma quantidade de negativa absurda de quase todos os procedimentos. E a quantidade de judicialização é crescente e gritante, assim, em todo o país, desde a rede pública até a rede privada. Mas ainda é o que permite com que a gente exerça uma medicina aí com o mínimo de qualidade. Temos alguns testemunhos também aqui, ó. Por exemplo, a Ingrid tá falando que foi operada pelo doutor. Eu conheço a Ingrid. Está bem. É super boa, uma moça fantástica. O Ednei tá falando aqui, olha, Ednei Amaral, que você salvou a vida da sobrinha dele. Ela tinha uma escoliose grave aos 15 anos. Hoje ela joga futebol, está em primeiro ano na medicina. Quem que a família inteira eu sei quem é. É fã do doutor. Eu sei quem é. Que ela entrou em medicina agora. Então você tem uns testemunhos bacanas aqui também. Quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Falou sobre o SUS, né? A gente sabe que tem um índice bem baixo da população que tem acesso a convênio. Esse é um protocolo, esse é um atendimento que o paciente do SUS tem direito à neuromodulação? O paciente do SUS tem direito. O que acontece é que, até onde eu sei, eu acho que só tem um serviço no Brasil que faz neuromodulação assim, de rotina em grande quantidade, que é o HC. Entendi. A Hospital das Clínicas de São Paulo tem um ambulatório só de neuromodulação e de dor crônica complexa, e lá realmente eles têm uma casuística grande. Os outros serviços assim do SUS, eu não conheço nenhum serviço grande que tenha um volume muito grande, porque são procedimentos extremamente caros, então eles não são interessantes para o governo fazer. Agora, se a gente for colocar do ponto de vista teórico, o SUS teria condições de pagar. Então, se tiver uma indicação de neuromodulação no SUS e tiver uma judicialização, o juiz vai determinar que seja realizado o procedimento, que ele faz parte do rol da ANS, que seria o rol de cobertura mínima obrigatória, tanto para o Estado quanto para os operadores de saúde. Mínima. Não é o máximo. Então, eu acho que seria mais ou menos uma dificuldade técnica, uma dificuldade de você encontrar esse profissional, porque esse profissional é um profissional que é altamente especializado. É um profissional que passou por anos e anos e anos de estudo e aperfeiçoamento. E é um profissional que geralmente ele não está no SUS. Sim. Então, assim, é um profissional que geralmente ele está em outros estágios da vida e ele já está em serviços de renome maior. Porque o que rege muitas vezes é a lei da oferta e da procura, né? Então, assim, o cara tem uma oferta muito grande de mercado e o SUS paga muito mal para o profissional da saúde como um todo.
Assim, não só para o médico, mas para todos os setores da saúde, o SUS paga muito mal. Então, a grande maioria dos médicos hoje que está no SUS está por amor mesmo. Por amor à profissão. Bom, agora nós vamos falar de um quadro aqui que fala a respeito de alguma coisa que aconteceu, que você não conseguiu, eventualmente, prestar um melhor serviço ou foi impedido de alguma forma. Vamos rodar a vinheta aí, por favor. Vamos lá, doutor. Algum caso que passe pela sua cabeça que ou você tenha visto ou que aconteceu com você? Que você não conseguiu exercer o plano. Bom, assim, ó, Não, assim, pô, graças a Deus, assim, os meus casos de insucesso são poucos. Eu não tenho nenhum caso que me marcou por causa do insucesso, assim, pô, ficou tão ruim que me marcou. Não, mas no sentido assim, Assim, eu gostaria assim, de fazer tal coisa e não consegui. Talvez não seu, eu que você tenha visto. eu entendi a pergunta, assim, mas eu tô aqui refletindo na resposta. Não me recordo de nenhum caso, assim, que tenha ficado tão ruim, assim, ao ponto de ter me marcado porque não ficou ruim. Outra coisa, como minha especialidade é cirurgia da coluna são doenças crônicas e degenerativas. Então, às vezes você consegue uma melhora, mas você não consegue uma melhora tão satisfatória. Então, a gente dentro da especialidade, a gente está acostumado a lidar com um certo grau de insucesso. Eu tenho aqueles pacientes que vão absurdamente bem, mas eu tenho aqueles pacientes que eu sei que eu vou ter que fazer um manejo dele porque ele vai ficar com um quadro crônico. Então, a gente já está relativamente acostumado com esse perfil. Eu acho que o que é mais frustrante hoje são os casos em que eu quero dar o melhor e por algum motivo eu não consigo dar esse melhor. Então, quando você bate no SUS, quando você bate na operadora de saúde, quando você bate em uma determinada questão dessa. A grande maioria da população brasileira, como um todo, não está disposta a brigar, nem pelos direitos dela. Então, você tem vários pacientes que ele não quer brigar com o operador, ele tem medo de brigar com o operador, ele não quer entrar com uma liminar, ou ele não tem condições financeiras para arcar com o custo de um processo jurídico, ele acaba Medo de desistindo. perder o emprego, talvez, Exato. porque tem o convênio por O benefício da empresa, exatamente. Então, assim, a gente tem vários casos em que eu não consigo dar o que eu gostaria de dar. Aí eu não faço. Assim, eu não faço. Não tem jeito, eu não faço. Ou eu faço o que eu acho que tem melhor, ou eu não faço. Peço para procurar outro profissional que faça. Ah, doutor, mas meu plano só faz esse, eu não tenho como fazer isso. Faz, não, tudo bem. Então, se achar alguém do seu plano que faça, eu não faço. Porque se eu fizer, Danilo, eu tô sendo conivente com uma coisa que eu faço errado. E jamais eu vou fazer nada que em consciência eu faço errado. Assim, eu preciso deitar, minha vida já é um horror. Em termos de sobrecarga, Ocupação. fadiga, estresse, ocupação, exatamente. Então, pelo menos assim, dormir em paz, eu tenho que dormir em paz. Eu tenho que chegar em casa e saber que aquele dia eu dei o melhor e eu não fiz nada que pudesse prejudicar ninguém. Então, eu prefiro não fazer o procedimento e ganhar do que fazer alguma coisa que eu considere que não é o melhor para aquele indivíduo. É claro que a gente está falando aqui de algo que não seja uma emergência que a pessoa esteja entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte, você vai usar o que tem na situação que tem para salvar aquela vida, ou salvar Vai fazer aquela o melhor perna, ou daquele salvar momento. Mas assim, nos casos eletivos, assim, eu tenho essa postura extremamente rígida. Ou eu uso o que tem de melhor, ou eu não uso. Graças a Deus, hoje, por exemplo, assim, no núcleo de medicina avançada do Sírio-Libanês, eu posso usar o que eu quiser no planeta Terra. O meu perfil de paciente, mesmo se não tivesse cobertura, ele paga. Ah, o que que é? Tá aqui, doutor. Faz. Graças a Deus, hoje essa taxa de frustração é um pouco menor. Mas as operadoras de saúde, realmente, assim, até nas operadoras de saúde, nos planos melhores, nos melhores hospitais, hoje está difícil de trabalhar. Você tem uma ingerência, assim, que vem de cima para baixo, que às vezes dificulta você trabalhar. Então, assim, eu sou muito mais frustrado com o sistema do que com a profissão. Bom, alguém que fez essa cirurgia com um estimulador, como é que é a vida dessa pessoa depois? Ela tem alguma restrição? Vida normal? Vida normal. Vida normal. Assim, tem que evitar campos eletromagnéticos, não passar no detector de metal e vai ter uma vida assim, muito, muito, muito próxima da normalidade. Depois da Aí cirurgia. que vem o aumento da tecnologia. Tá. Porque você fala assim, pô, a gente pegou lá. Pô, você pode abrir lá pra gente? Vamos pegar um exemplo pro pessoal ver, por favor. Ótimo. Eu esqueci o seu nome, como você chama? Nós temos o nosso produtor aqui, Rodrigo, ele tá aqui nas câmeras, Isso. ele tá comandando aqui. Nos ajuda aqui. Nos ajuda aqui. Então aqui, por exemplo, você tem um paciente, esse daqui é um caso bem, um paciente que tinha uma escoliose de quase
45 graus, a gente fez essa fixação longa com 3 queijos lombares, corrigiu para zero a escoliose e a deformidade, mas ela obviamente ficou com um quadro de dor crônica complexa. Um procedimento tão agressivo quanto esse não tem como deixar uma paciente com dor. Aí depois, não, a gente pega outra imagem. Aí a gente colocou um chipzinho ali em cima. Que seria isso daqui, né? Seria isso daqui no meio dos parafusos. Passa a outra para a esquerda. Onde que a gente está aqui? Põe para a esquerda, não, para a esquerda não, para a direita. Não tá bom, passa mais um. Aqui a gente vê o chip de lado, mas eu acho que o pessoal não vai conseguir ver na tela. Passa mais um. Aqui a gente tem uma tomografia, você vê o chip. Ele vem cortando em planos, mas você vê ali, quando cortou o eletrodo, ele bem Essa imagem está bem visível. Tá Né? bem visível. Você vê o eletrodo no espaço epidural. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem o local exato da medula para colocar? Tem. Assim, vai depender do alvo que você quer. Então, vamos supor, se você quiser cervical é um alvo. Se você quiser trigêmeo é um alvo. Se você... Aqui tá entre T8 e T9. T8 e T9 vai pegar lombar e perna. Entendi. Se você colocar T11 e T12 vai pegar a região pélvica e vagina. Se pegar mais baixo, vai pegar só a raiz mais baixa. Aí você, a depender do alvo que você vai atingir, você tem um local para colocar. Entendi. Passa mais uma para a direita, por favor. Aqui é outra imagem de tomografia, você vendo de reconstrução em 3D, você vendo o fio, o gerador, o subcutâneo, o fio e o eletrodo entrando. Mais uma, por favor. Outra. Aqui é o gerador, aqui a imagem tá muito clara, mas dá para ver direitinho ali o eletrodo em placa. Mais um. Aqui ele visto de perfil, você vê que ele é bem fininho. Bem mais um. fininho. Aqui é o outro colocado lá em cima. Esse daqui, outro colocado. Mais um, eu acho que tem uma imagem que vai ficar bem boa, porque essa daí, ó, aí essa daqui você dá para ver um contraste maior, né? Uma imagem de escopia, aí você vê o eletrodo em placa, centrado, bonitinho. Mais uma. E a visão dele de perfil aí, como é que ele fica. Ele é bem fininho. Ele é bem fininho. É isso aí. Que legal. Então, aí o que a gente vê, obrigado, do avanço da tecnologia, por exemplo, você pegava os geradores recarregáveis mais antigos, aí demorava 4 horas para carregar, às vezes todo dia tinha que carregar, porque o consumo de energia era muito grande, era uma qualidade de vida ruim pelo sistema. Esse sistema moderno carrega em 2 horas. A maioria dos pacientes vai recarregar depois de 7 a 10 dias, fica 7 a 10 dias sem precisar recarregar. Às vezes você faz programas em que ele fica 3 minutos ligado e 2 desligados, ou 3 ligados e 3 desligados. Você vai ter uma mesma eficácia em determinadas pessoas ou não. Você tem programações mais que você tem burst, você tem contour e fast, que são programações que otimizam o consumo de bateria, o consumo de energia e a localização do impulso. Então o uso do gerador vem ficando cada vez mais aprazível de você usar e de você ter ele implantado. Não altera tanto a vida real. Esse ajuste que é feito, o próprio paciente consegue fazer, ou de tempos em tempos ele tem que voltar no seu consultório e fazer algum ajuste lá? Assim, a maioria dos pacientes são de 2 a... Realmente uma média de 3, para que você tenha uma programação que você diz que é ótima. É uma programação que cobre toda a área de dor e tira de uma maneira eficiente a dor desse doente. A gente considera como resultados bons quando você tem uma melhora acima de 50%. Mas a esmagadora maioria melhora em torno de 80% a 90%. Às vezes alguns pacientes ficam totalmente assintomáticos mesmo. O que acontece é que depois de 2, 3 anos da terapia, o paciente pode ir evoluindo para uma cura, entre aspas, e não precisar mais da terapia, mas você tem muitos que vai diminuindo a eficácia do implante. É como se o organismo se adaptasse àquele estímulo. Então, os meus pacientes, a cada 3 ou 4 meses, 2 ou 3 meses, a gente faz uma programação nova que seja para mudar uma coisinha ou outra para tentar diminuir o efeito dessa acomodação. Vamos pro papum? Vamos para o papum. Vamos lá. É possível saber se vai funcionar antes do procedimento? Então, isso daí é o que a gente já discutiu lá no começo, né? O tal do teste. Não, antes do procedimento. Sim. Assim, quando é para patologias da coluna, falhas de tratamento cirúrgico, a gente pode dizer que vai funcionar. Os casos que não vai funcionar são raríssimos. O dispositivo tem que ser personalizado ou ajustado de tempos em tempos. Também respondemos isso, né? Isso, o ideal é que você ajuste de tempo em tempo.
O implante é definitivo? Não, essa que é a grande vantagem. É uma terapia que ela é totalmente reversível. Se eu for lá e for tirar um disco doente, colocar uma prótese de disco, não tem como eu destirar a prótese e colocar o disco de novo. Não, for fazer uma cirurgia de fusão de osso com um pino parafuso, não tem como eu tirar aquele parafuso e voltar a mobilidade do foco do que eu tirei. Agora, a neuromodulação não. Eu desligo, acabou a terapia. Eu ligo, a terapia volta. O paciente não se sentiu confortável, você desliga e tira o gerador e ele fica sem gerador, ele fica sem inconveniente de carregar o gerador. Então, é uma das grandes vantagens que é uma terapia. Por isso que os americanos pregam que é melhor do que você usar um opioide forte. Porque é uma terapia que ela pode ser reversível. Já uma pessoa que cria uma dependência para oxicodona, você não tem como reverter essa dependência. Ela vai ser sempre dependente daquilo. Ela pode ficar curada, mas se ela entrar em contato com a substância de novo, ela vai reativar o vício, como a gente vê em outros tipos de vício. A neuromodulação não, ela é um procedimento totalmente reversível. Você está insatisfeito, você desliga ou você tira. Entendi. Existem exercícios associados para reabilitar o paciente? Então, o ser humano hoje tem que fazer exercício, entendeu? Ah, vamos Então, falar assim, disso. o ser humano hoje ele tem que fazer exercício. Posso te citar assim, inúmeras vantagens assim, do mais simples ao mais complexo. A questão é, ele tem que fazer exercício. Eu vou usar neuromodulação para permitir com que ele faça o exercício que ele precisa fazer. Então a gente vai tirar a dor para ele voltar para a vida normal, para ele voltar para a atividade, para ele fazer atividade física, para trazer longevidade, para trazer qualidade de vida, para trazer inúmeros benefícios que ele pode ter. O que não pode hoje é um ser humano não fazer atividade física. Aí você está falando, pô, André, mas ser humano você está dizendo o quê? Todas as idades. Da criança ao idoso de 95 anos. É claro que o tipo de atividade, a intensidade da atividade, o que você vai aplicar para cada faixa etária e para cada perfil de paciente é diferente, mas não fazer atividade física não é uma opção se você quiser ter o mínimo de qualidade de vida hoje em dia. Tem uma pergunta da Você Adriana. está fazendo? Eu tô fazendo exercício. Ótimo. Voltei a Vem fazer. que eu não vou perguntar que era sempre malhou. Eu tava com um Do probleminha. vôlei, do vôlei. Eu sou do do vôlei. vôlei. Eu tava com um probleminha no pé, mas agora ele deu uma acalmada. É uma bursite de calcânio. Essa dói. E ficou grande, ficou inchado, não? Ficou bastante. Precisa operar? Não, ainda não. Você fez tratamento com célula tronco, alguma coisa? Nada. Plasma rico em plaqueta, Não, né? eu só esperei, fiz um pouquinho de fisioterapia e E tô tá uma melhorando. infiltração, tá melhorando. Tá melhorando. Acho que a gente tem mais uma pergunta no chat. Vamos lá. Acabou o papum? Você não perguntar nada do pessoal? Do quê? Nada pessoal, nada que vai me deixar na saia justa. Vamos lá. Tipo de Lula futebol, Bolsonaro. então. Corinthians, né? Tá jogando. Quanto é o jogo Corinthians, assim? Entra aí, meu. Entra aí. Ajuda, Se o Corinthians cair, putz, aí vai ser uma tragédia. Não cai. Eu né? discordo, mas tudo Eu bem. sei. 1-1. Nossa, não, 1-1 nós estamos eliminados. Tem que fazer. Bom, você tá 1-1, vamos pro próximo bloco. Vamos. Esse próximo bloco, doutor, é quando a gente já começa a nossa despedida, né? E a gente vai falar aí das considerações finais. Pode rodar, por favor, Rodrigo. Voltamos. Olha assim, quase que pega. Doutor, nesse falar último de bloco, a gente fala da mensagem final, uma mensagem positiva para aquelas pessoas que estejam passando por uma dor realmente, que acham que não tem mais sentido, que sabe que não consegue resolver. Aí é com você, por favor. Pô, é o seguinte, antigamente, você tinha aqueles pacientes que tinham tuberculose. Aí ele tinha tuberculose, era a sentença de morte. Aí você tinha dois perfis de doente. Você tinha aquele paciente que ia... O cara caia na vida. Você vê muito isso nos filmes de faroeste. O cara ia matar, fazer duelo, prostíbulo, uísque, álcool, droga, etc, etc. E você tinha aquele outro perfil de pacientes que ia para os retiros, para as montanhas, Campos de Jordão, etc, etc. Um dia chegou o antibiótico. Hoje praticamente ninguém mais morre de tuberculose. Toma um remédio por 6 meses e você está curado. Então a mensagem que eu dei para as pessoas é assim: não percam a esperança e não desistam, entendeu? Porque se você se cuidar, esperar e tiver um pouco de paciência, pode ser que a ciência chegue até você. Aquele paciente que recebeu o diagnóstico de tuberculose e se suicidou, praticamente, morreu. Quando chegou o antibiótico, aqueles que estavam vivos,
o benefício teve. Então, talvez a ciência ainda não tenha uma resposta para o seu caso. Se esse for a sua questão, a fé pode ser uma solução, e se ela não for uma solução, e você tiver um pouco de paciência e lutar com vontade, pode ser que a ciência te alcance. Então, assim, boa. o pessoal não desistir, que sempre tem algum jeito melhor de você ver os problemas. Que legal. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta pessoal, então, tá? Vamos lá, pergunta geral vai. Não. Termina. Não, eu juro que eu vou me controlar aqui. Termina antes que ele destrua o podcast. Existe algum preceito da vida que diz de algumas etapas que precisam ser concluídas. Uma delas é casar, ter filhos, construir uma casa, escrever um livro. Você chega a plantar uma árvore, você Aliás, chega... o livro do doutor tá aqui, inclusive, é bom a gente poder mostrar. Consegue colocar na câmera maior aqui, por favor, Rodrigo? Oh, eu derrubei. Está aqui, ó. Por favor. E o nosso intuito do podcast era, no fundo, deixar um legado com essas personalidades que vêm aqui. E eu queria saber um pouquinho do seu legado, o que resta? Porque você já tem uma família linda, Então, o livro está escrito. Eu tenho uma família linda. Eu sou casado há... Deixa eu fazer as contas aqui para me errar, peraí. Peraí, faz as contas aí, tá? Eu casei em 2007, 2017 deu 10 anos, 15 anos, né? Algo assim. Eu sou casado há 15 anos com a mesma mulher, eu tenho 2 filhos lindos, são as paixões da minha vida, eu tenho uma cachorrinha há pouco tempo, que eu fui vencido em casa, tem a Jade, depois a gente vai olhar. Aí eu disse que você tem que ter filho, escrever um livro, eu escrevi 2. Tem que plantar uma árvore, eu já plantei milhares no projeto que a gente tem na Amazônia de projeto de carbono, eu já plantei milhares. Eu e a Mariana, a gente tem 7 empresas, uma multinacional, investimento em bolsa. Eu acho que eu já percorri um longo caminho. A minha amiga Catarina fala assim, então você tá no bico do corvo. Assim, eu acho que assim, dentro desse aspecto, eu acho que eu já construí muita coisa, mas eu tô sempre buscando novas empreitadas e novos desafios e mais problema para minha cabeça. Assim, Hoje, por exemplo, você tá no bico de papagaio. Exatamente, é uma preocupação constante em achar mais problema para me envolver, de várias formas diferentes. Mas eu posso dizer que a maioria do que eu queria conquistar, eu conquistei. Que legal. Eu acho que hoje eu posso entrar numa zona mais de conforto, assim. Curtir meus filhos, ter mais meus filhos. Assim, eu consegui aproveitar muito mais a Gabriela do que o Andrezinho do que eu aproveitei a Gabriela. A Gabriela era pequena, mas eu tinha que me matar de trabalhar, entendeu? Sim. Hoje eu tenho uma condição de vida, eu consigo ficar mais tempo com meu filho do que eu fiquei com a minha filha. É uma coisa que eu queria poder mudar, não posso. Então eu acho que, sei lá, não tenho muito do que reclamar, só tenho que agradecer as oportunidades que a vida me deu, que Deus me deu. Acho que não sei qual vai ser o próximo passo. Estamos escrevendo a 2ª edição do livro, acho que eu vou escrever outro livro, acho que talvez seja esse o caminho. Talvez, assim, não sei. Meus pacientes brigam, falam assim que eu tô querendo me aposentar também, talvez eu me aposente. Tá novo. Tá Vou novo. morar fora, vou ter uma vida diferente, mas eu acho que é isso aí. Que legal. Doutor, a gente Obrigado. quer te agradecer demais pela presença, pela explanação. Eu acho que foi muito rico para que algumas informações possam chegar às pessoas. Então, obrigado de verdade. Acho que foi muito, muito bacana mesmo. Eu vou te falar agora, Danilo, assim, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Vim porque vocês dois são meus amigos de ano, conheço os dois de uma vida aí, mas são 2 pessoas assim, extremamente esforçadas, interessadas, que lutaram aí no mercado, um mercado que a gente sabe que por dentro ele não é fácil, ele é sujo, ele é obscuro. Vocês lutaram, venceram, cresceram. Parabéns para os 2, foi uma honra estar aqui. Parabéns pela perspicácia de buscar novos problemas para a cabeça de vocês. E eu fico muito feliz com a minha participação. Espero que a audiência goste, aprenda e discute, que a gente tenha inspirado alguém aí a ter uma vida melhor. Que legal. Maravilha. Obrigado Eu por que dispor agradeço. desse tempo, de Imagina. estar aqui conosco. Obrigado a todas as pessoas que participaram, que mandaram as perguntas. Boa noite. Quero lembrar vocês que o Bico de Papagaio Podcast ele vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre ao vivo. Então não tem combinação, a gente faz essa bagunça junto aqui. Semana que vem nós teremos 2 enfermeiras
muito importantes para o setor. Elas são enfermeiras do centro cirúrgico e da central de material, que fornece material para o centro cirúrgico. Então vai ser um papo muito rico também. A gente conta com a presença de vocês aqui também, tá certo? Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.